Irmão, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Agradeço mais uma oportunidade, pastor Marcelo. Feliz por mais um dia que o Senhor nos concedeu para cultuar o Senhor e trazer a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18. Perdão, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra que vai ser pregada hoje à noite, porque o seu tema é urgente. A necessidade de refletirmos sobre o tema que é pregado nessa mensagem é urgente, é necessária, é imperiosa. Esse, irmãos, que eu vou trazer hoje é um sermão doutrinário, mas não se trata meramente de teoria. É um sermão doutrinário, porém prático. Ele possui consequências práticas para a nossa vida. E essas consequências são profundas, são eternas e são irreversíveis. Essa passagem visa responder a uma pergunta fundamental: o que acontece depois da morte? O que nos acontece depois que morremos? Essa pergunta nós deveríamos fazer com mais frequência, porque a morte, desde que o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, é uma realidade onipresente. Ela nos cerca todos os dias. Nós vemos nos noticiários, nós vemos alguém, ouvimos falar de alguém que morreu, às vezes distante, às vezes próximo, às vezes uma morte lenta, às vezes uma morte repentina. Alguns aos seus 90 anos de idade, outros na sua adolescência. E se tem uma coisa que todos nós podemos concordar, é que muitas vezes a morte não manda aviso prévio. E essa realidade é pavorosa, é aterrorizante. E por ser tão aterrorizante, muitas vezes nós buscamos escapar na nossa consciência desse dia, dessa travessia que inevitavelmente todos nós haveremos de fazer. Nós vivemos, sonhamos, realizamos, projetamos, trabalhamos, construímos
como se a nossa vida nesse mundo fosse eterna, como se ela nunca fosse nos apanhar. Nós buscamos evitar isso, essa dor, essa angústia. E para isso nós nos cercamos de muitas coisas, de prazeres, de realizações e de distrações. Ainda mais no mundo que vivemos, repleto de distrações. E a morte, irmãos, nós sabemos que, embora seja um fenômeno natural, cientificamente explicado, um fenômeno biológico, ele tem uma origem certa, essa origem espiritual. E essa origem espiritual é a partir do momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram contra Deus no paraíso. E ali entrou a morte. Mas Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida eterna, para a comunhão com Ele. Deus colocou também a eternidade no coração do homem, ele diz lá em Eclesiastes. Então nós temos dentro de nós um senso de eternidade. E por isso nós devemos nos fazer essa pergunta: o que acontece depois da morte? E para isso existem basicamente 3 linhas de pensamento, 3 respostas. A primeira corrente são os materialistas, aqueles que dizem que a morte é o fim de tudo. Os ateus, práticos ou filosóficos, ou aqueles que são indiferentes, às coisas de Deus. Para eles Deus não existe, ou se existe eles não se importam muito. A alma não existe nada de espiritual, nada além do que se vê. Não existe o transcendente, o sobrenatural. Para esses, o homem é apenas um amontoado de células, fruto do acaso, de uma explosão que ninguém sabe explicar. Sem uma origem, sem um destino. E, portanto, sem uma razão de viver, de existir. E nós rejeitamos, claro, esse pensamento. Eu não quero gastar muito tempo nessa parte, porque não é o objetivo da mensagem. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus se revela a nós através das coisas que foram criadas, através do mundo natural, através do cosmos, através dos ecossistemas, de toda a vida. Deus se revela, a natureza revela a existência de um Deus transcendente, invisível e poderoso. Também nós temos os reencarnacionistas. Eles creem na reencarnação da alma, num eterno ciclo de morte e renascimento com vistas ao aperfeiçoamento espiritual. Um exemplo disso, muito conhecido no Brasil, é o kardecismo. Mas também há outras religiões reencarnacionistas. O pastor sabe falar sobre isso melhor do que eu, sabe explicar muito bem. Mas a palavra de Deus rejeita por completo essa hipótese. Nós vamos ver mais adiante que Deus determinou que os homens morram apenas uma vez. E por fim, tem aqueles que creem na ressurreição dos mortos, como nós. A Bíblia fala claramente, irmãos, sobre a ressurreição dos mortos. É incontestável essa doutrina bíblica. Há exemplos de ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E, sobretudo, temos como fundamento, alicerce da nossa fé, a ressurreição física, corpórea, do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos, porque Ele é o primeiro daqueles que ressuscitaram e nunca mais morreram novamente. E essa é a promessa também bíblica de que haverá um dia em que todos vão de ressuscitar. No último dia. Lá em João 5, capítulo 5, versículos 28 e 29, diz o seguinte: que haverá um dia em que os mortos, todos os mortos, ouvirão a voz de Deus e sairão de seus túmulos. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo, ou seja, a ressurreição da condenação. Então haverá a ressurreição de justos e de injustos. Então é certo que os mortos ressuscitarão. Essa é uma promessa de Deus. Agora existe uma outra pergunta que deve ser feita: o que acontece entre a morte e a ressurreição? O que acontece logo depois da morte? O texto que nós lemos responde a essa pergunta. Afinal, quantas pessoas já morreram? Bilhões e bilhões e bilhões de pessoas morreram. E essa alma, o ser humano possui uma alma, um espírito, está em algum lugar.
E o próprio texto diz, aqui nos versículos 22 e 23, diz que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, depois de ter morrido. E também morreu o rico e foi sepultado e estava no inferno em tormentos. Então, o texto deixa claro, há um destino após a morte. Há uma vida após a morte. E ainda há uma pergunta que nós precisamos responder. Esse texto que nós lemos, essa palavra que o próprio Senhor Jesus, essa história que Jesus contou, é uma história real ou é uma mera parábola? Uma mera ilustração? Existem aqueles que defendem que esse texto é apenas uma parábola. Mas existem outros que entendem que essa história é uma história que ocorreu de fato, de verdade. Na Bíblia tem muitas, no Evangelho de Lucas, existem 20 parábolas, além desse texto que nós lemos aqui. E todas essas parábolas falam sobre situações muito corriqueiras na vida dos habitantes da Palestina do século I. As parábolas de Jesus, vocês sabem, elas falavam sobre situações como da vida da agricultura, a parábola do semeador, da colheita, fala sobre pastores e ovelhas, fala sobre senhores e servos, fala sobre figueiras, sobre elementos da vida comum do povo que Jesus usava para ilustrar verdades espirituais, verdades do reino de Deus. Porém, aqui nós vemos a própria narrativa de uma situação espiritual de forma direta. Não existe ilustração aqui. O texto é categórico, é peremptório. 2 homens morreram e cada um teve um destino diferente. Perdão, irmãos, eu estou um pouco resfriado ainda. Para quem não sabe, eu ia pregar sexta-feira que vem, mas eu estava muito gripado. Sexta-feira passada, perdão. Eu estava muito gripado, mas eu não pude pregar. Mas graças a Deus estou aqui hoje e infelizmente ainda não estou 100% recuperado, irmãos. Então peço compreensão dos irmãos sobre isso. Mas voltando à palavra. Nas parábolas, vocês observem, em todas as parábolas que Jesus contou, nenhuma delas menciona pessoas pelo nome. Nenhuma delas. Porém, aqui existe uma menção direta de um homem chamado Lázaro. E também a menção direta do próprio patriarca, o pai da fé, Abraão. Então, por esses 2 motivos, irmãos, pelo fato de o texto não contar de forma de analogias da vida corriqueira, cotidiana, mas de falar de uma realidade espiritual direta, e pelo fato de mencionar pessoas pelo nome, esse texto representa uma verdade literal, uma verdade histórica, um fato que ocorreu. E isso traz ainda mais gravidade ao significado desse texto, porque o destino desses 2 homens é o destino que nós enfrentaremos, um desses 2. Certamente, quando enfrentarmos essa travessia da morte, um desses 2 destinos nós enfrentaremos. E que destino você quer enfrentar? Que destino você quer seguir? Veja, nesse texto, nós temos 4 lições que nós podemos obter sobre a vida após a morte a partir desse texto. A primeira lição é a seguinte, é que a morte não é o fim de tudo, como nós já dissemos. É apenas a separação do corpo e da alma. Veja que a Bíblia ensina claramente a imortalidade da alma, a consciência perpétua da alma. Tanto o rico como o Lázaro, vocês podem observar aqui, tinham plena consciência dos acontecimentos. Tinham sentimentos, tinham memória, tinham emoções, tinham razão. As suas faculdades estavam em pleno funcionamento. Então, veja, também há outros versículos bíblicos que respaldam essa realidade. Lucas 23, vocês conhecem esse texto. Do ladrão da cruz que se converteu, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o próprio Senhor prometeu para aquele ladrão que se converteu. E essa promessa também é para nós. No momento em que tivermos que enfrentar a morte, não temeremos. Se você está em Cristo, se você pertence a Cristo, você estará com Cristo no paraíso. Essa é uma verdade fundamental, irmãos, do Evangelho. E nós não podemos esquecer dela, porque há
tantas coisas que visam tirar nossos olhos do eterno, daquilo que não se vê, mas a palavra de Deus diz que as coisas que não se veem são eternas. Veja também, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Portanto, irmãos, quando o cristão morre, o seu espírito vai à presença de Cristo. O nosso espírito é aperfeiçoado, irmãos, e nunca mais o pecado nos afligirá. As tentações jamais nos afligirão a partir desse dia, desse instante, e que compareceremos perante a presença de Cristo. Seremos aperfeiçoados para sempre, até o dia em que nós teremos os nossos corpos ressuscitados e glorificados. E veja também Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte, se você quiser acompanhar, Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A segunda verdade é que eu também já disse, existem apenas 2 destinos possíveis depois da morte: o regozijo do céu ou os tormentos do inferno. Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira alternativa. Não existe, como algumas seitas pseudo-evangélicas, chamam de sono da alma. Isso não tem fundamento bíblico. A Bíblia é muito clara em dizer que após a morte não há esse estado de sono da alma, mas há plena consciência, seja no céu, seja no inferno. Tampouco existe a chamada aniquilação dos ímpios, como outras seitas dizem, a destruição da alma do ímpio, do sentido de que não existirá mais. Isso não existe. Existe um tormento perpétuo para os ímpios e uma recompensa eterna para os justos. Por último, é importante dizer também que na Bíblia não existe o purgatório. Essa heresia falaciosa, diabólica, que diz que existe um lugar de pagamento para os salvos, para os justos, aqueles que mesmo crendo no Senhor Jesus, ainda precisam, após a morte, passar pelo sofrimento. Essa doutrina do catolicismo romano totalmente carece por completo de fundamento bíblico, e ela é herética, porque ela tira o poder do sacrifício de Cristo, a suficiência do sangue de Cristo para a nossa redenção, ao dizer que existe um sacrifício que nós devemos fazer por nós mesmos, na nossa alma, para sofrer e expurgar os nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz que é muito clara no sentido de dizer que o Senhor Jesus pagou uma vez para sempre pelos nossos pecados, de forma que não há mais condenação, não há mais juízo, não há mais culpa, não há nada contra nós, porque Cristo rasgou toda a dívida que estava contra nós na cruz do Calvário. Então veja, voltando para o texto, ele fala em 2 lugares de destino da alma. Olha o versículo 22 diz o seguinte, que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma expressão que somente é referida na Bíblia nesse versículo. E ela é uma palavra metafórica que se refere ao paraíso, a um lugar de descanso, a um lugar de honra, a um lugar de banquete e de consolação. É uma clara referência ao paraíso. É o lugar onde nós estaremos com os santos, com todos os santos de toda a história, e com o próprio Senhor Jesus, num grande banquete, celebrando eternamente a nossa ressurreição e a glória do Senhor. Mas existe também o inferno. E no grego bíblico, a palavra usada no versículo 23 é Hades, significando o lugar da habitação dos mortos. E no Novo Testamento essa palavra é sempre usada para se referir a um lugar onde as almas ficam em tormento, antes da condenação eterna. O inferno, irmãos, é referido na Bíblia como
um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar de trevas, de fogo, de destruição. É um lugar onde Deus está presente, na sua ira, na sua indignação, castigando com toda a justiça os pecadores que odiaram a Deus, que amaram o pecado e não se arrependeram em vida. E por que esse texto dá tanta ênfase ao inferno? E por que essa mensagem dá tanta ênfase ao inferno? Ora, essa ênfase ao inferno, quem dá não sou eu, mas é o próprio Senhor Jesus, com a manifestação do reino de Deus e a pregação do Evangelho pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo repete muitas vezes sobre a terrível realidade do inferno. E nós não podemos nos furtar a nos lembrar dessa realidade, porque o Senhor visa evitar que nós estejamos lá, que nós sejamos mandados para esse lugar de tormento, porque Ele nos ama, e pelo amor de Deus, Ele fala repetidas vezes sobre o inferno. E por último não, em terceiro lugar ainda temos duas verdades que aprendemos. A terceira que aprendemos é que a morte sela o nosso destino eterno. Depois dela, não há segunda chance, irmãos. Não há segunda chance. É impossível sair do estado de condenação. Vejam o que está escrito no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então Abraão está falando para aquele rico, aquele homem riquíssimo, que agora está em tormentos. Ele queria que Lázaro fosse lá para molhar a ponta do dedo na sua língua, para que aliviasse um pouco do seu tormento. E Abraão disse: não é possível. Irmãos, não é possível. Não há segunda chance. O tempo do arrependimento, o tempo da fé, o tempo do comprometimento com Cristo é hoje. Veja Hebreus 9, 27. Essa palavra é categórica. Hebreus 9, 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está ordenado. Quem ordenou? Deus ordenou. Essa é uma lei espiritual. Está ordenado que nós morramos apenas uma única vez. E depois disso vem o juízo. O que é o juízo? Aqui no caso não é ainda o juízo final, mas é a definição do nosso destino, em consonância com o que já foi lido no Evangelho de Lucas. Aqueles que fizeram o bem terão consolação e paz no paraíso, mas aqueles que fizeram o mal terão tormento. E veja mais, ainda há uma quarta realidade apresentada nesse texto, e essa eu acho particularmente chocante. Vejam comigo, como eu mesmo já li, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Imagina esse homem nos tormentos, nas chamas do inferno, vendo Abraão e aquele mendigo que ele desprezou a vida toda. Ele viu aquele homem num lugar de graça, num lugar de glória. E eles igualmente também viam aquele rico. Eles viam aquele homem no tormento. Ou seja, aqueles que estão no inferno e no paraíso, por esse texto, podem claramente se ver uns aos outros. Não há dúvida, há um diálogo entre eles. Parece uma coisa louca, porque isso não é muito lido, não é muito pensado. Mas o texto não deixa dúvidas, irmãos. E existe mais um texto bíblico que reforça essa ideia, que é em Isaías, capítulo 66. Isaías 66, 22 a 24. No capítulo 66 de Isaías, o profeta fala sobre os novos céus e a nova terra, fala sobre a restauração de todas as coisas, da alegria perpétua dos justos.
do fim de todo o sofrimento e de uma habitação eterna na presença de Deus. E olha o que diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Veja no versículo 24: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Veja, o texto está falando de que aqueles que estão com o Senhor na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, sairão e verão os cadáveres daqueles que lutaram contra o Senhor. Mas diz mais, que havia um fogo inextinguível e havia um verme que não morria. Essa aqui é uma clara referência à condenação da segunda morte. Em Apocalipse capítulo 19 e 20, fala claramente sobre a segunda morte. É ser lançado no lago de fogo e enxofre após a ressurreição do juízo. E esse tormento já não será mais na alma, será no corpo e na alma. Porque Deus dará corpos imortais aos que ressuscitarem para a condenação, mas serão corpos imortais para a destruição. E a Bíblia fala que esses que estavam com o Senhor, habitando a Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra, veriam aqueles que estavam sendo condenados eternamente. Irmãos, isso é uma palavra de consolo, uma palavra, um memorial eterno para nós que fomos libertos das garras do inferno, porque nós veremos o destino do qual o Senhor nos livrou, e tristemente veremos também aqueles cujo destino foi escolhido por eles próprios, o destino da condenação e do horror eterno. Afinal, ninguém vai para o inferno senão pela sua própria escolha. No dia do juízo, muita coisa pode ser dita hoje contra Deus, contra os cristãos, contra o Evangelho, contra Cristo. Diga o que disser, mas tenha certeza de uma coisa: naquele grande dia, Deus será justificado, e todo homem se calará diante dele. Toda injustiça que nós atribuímos a Deus, inclusive eu já atribuí, naquele dia, eu me calarei, nós nos calaremos diante da justiça de Deus. Mas glória ao Senhor, porque nós temos o perdão de Cristo. Não importa o que nós tenhamos feito, a graça do Senhor, a porta da graça ainda está aberta. Então, irmãos, eu quero, antes de passar para a segunda parte do sermão, eu quero que você pense no estado da sua alma. Porque, como já vimos, as consequências desse dia serão irreversíveis. E não haverá meio termo. Não vai haver alma penada. Se você já teve alguma experiência sobrenatural, que você não sabia a origem, você achou estranho, saiba de uma coisa: não era um espírito de homem. Não era. Se era um espírito de Deus ou um espírito da parte do maligno, eu não sei. Mas não era uma alma, porque a palavra de Deus deixa muito claro que isso não acontece. E pense você. Você está preparado para se encontrar com o Senhor, com Deus, o teu Criador? Escolha hoje, pela bem-aventurança, pela felicidade eterna. E tudo o que você precisa é crer no Senhor Jesus, como o teu Senhor, como o teu Salvador. Nenhum dos teus pecados vai ser lançado em face. É gratuito, porque Ele pagou o preço por você. Mas o preço da outra escolha é um preço caro demais para se pagar. Pense nos seus entes queridos. Pense naqueles que estão ao seu redor e que ainda não se converteram, que precisam das suas orações, precisam da sua evangelização, precisam do seu testemunho. Pense nessas pessoas também. Irmãos, eu quero passar agora para a segunda parte do sermão, porque eu quero refletir com os irmãos também sobre um perfil desses dois homens, desses dois personagens do texto. Afinal, nenhum deles teve o destino que teve à toa. Foram dois homens, duas vidas e dois destinos eternos.
E primeiro nós vamos olhar para esse homem rico. A Bíblia diz que ele era rico, e não era apenas rico, ele era riquíssimo. Esse homem vivia numa opulência absurda, porque a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura. Talvez alguns de vocês não saibam o que é púrpura, mas a púrpura era uma espécie de tinta, era um pigmento natural, ele era extraído de caramujos marinhos, que produziam muco. Esses caramujos produziam muco de uma coloração vermelho-púrpura, e que aplicado num tecido, ele não desbotava e ele brilhava cada vez mais debaixo da luz do sol. E acontece que cada caramujo desse produzia uma quantidade ínfima, irrelevante de púrpura, de forma que para atingir um pequeno pedaço de tecido, era necessário coletar milhares e milhares de caramujos marinhos. Então o processo de obtenção desse pigmento era caríssimo, era tão caro que somente as pessoas no topo da pirâmide social poderiam adquirir. E não é à toa que a púrpura se tornou um símbolo de realeza. Apenas imperadores e os nobres, as pessoas realmente que se encontravam no topo da hierarquia social, poderiam adquiri-la. Então uma pessoa que era vista com púrpura, havia ali uma evidência de que aquela pessoa era muito nobre, muito rica, riquíssima. E também a Bíblia fala de o linho finíssimo, era um tecido vegetal feito a partir da planta do linho, que também era considerado um tecido nobre. Então, esse homem poderia ser marcado por uma palavra, ostentação. E essa palavra ficou muito famosa, depois que com as redes sociais as pessoas passaram a ostentar o que tem e o que não tem na rede social. E a Bíblia diz mais, que ele não só era absurdamente rico, mas que ele se regalava esplendidamente, ou seja, ele vivia uma vida de absoluto luxo e prazer. Vida de festa, vida de luxo, fartura, badalação, festas, amigos, mulheres. Parece que estamos falando de hoje, mas nada mudou. Nada mudou. A natureza humana continua a mesma. As coisas que vemos hoje ao nosso redor, boas e más, são as mesmas. A ostentação e o desejo desmesurado de mostrar riqueza, mostrar status, mostrar poder, isso permanece em nós desde a queda. E esse homem era marcado por isso. Certamente ele poderia ser comparado a uma grande estrela da música, ou ao jogador de futebol mais rico, um Neymar da vida, certamente. Esse homem era o que todos desejariam ser. É o homem tido por feliz. E no versículo 20 nós vemos o extremo oposto. O mendigo Lázaro. O homem certamente tido por desgraçado por todos. E qual é o quadro que a Bíblia trata sobre esse homem? Completamente enfermo, cheio de feridas purulentas, abandonado à porta do rico. Foi abandonado. Ele não tinha força nem para ser conduzido, para se conduzir até lá. Ele foi deixado à porta do rico. Desejava se alimentar do resto das comidas do rico. O que era jogado no lixo era o sonho dele. E a sua companhia eram os cães. O seu consolo eram os cães que lambiam suas úlceras. Ou seja, uma vida marcada pela miséria, pelo sofrimento. E me diga, quem é considerado feliz aos olhos dessa vida, aos olhos desse mundo? Certamente não é o mendigo. Certamente. Todos nós diríamos que é o rico. Mas um dia chega a morte. A morte chega para todos. Chega para o rico, chega para o pobre, chega para os bons e chega para os maus. E aquele que não viu o sol brilhar em nenhum dia da sua vida amarga e sofrida, abandonado por todos, e agora está em júbilo, em consolo e fartura, em glória eterna, na companhia dos santos e do próprio Deus. Mas o outro, aquele que viveu todos os prazeres e luxos, agora recebe um tormento incessante. Aquele que se vestia de roupa de imperador, agora está vestido nas chamas do inferno. E agora ele implora por uma gota de água. E mesmo isso lhe foi negado. Preste atenção nisso, irmãos.
não haverá consolo, não haverá a menor consolação naquele dia, não haverá nem uma gota de água para alívio do tormento. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vocês acham que é fácil preparar uma mensagem dessa? É difícil, porque eu também sou confrontado pelos meus pecados. Ou vocês acham que um pregador é melhor do que vocês? Claro que não. O pastor não é melhor do que vocês. O presbítero não é melhor que vocês. Carecemos igualmente da graça de Cristo, do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Irmãos, milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, não terá fim. Seja a felicidade, seja a tortura. O que são 80 anos da nossa vida? Vamos colocar 60, porque depois dos 60 já, né? Dos 65 já, a vida já não é mais a mesma. É o processo natural de decomposição, de degradação da capacidade física, da saúde. Com sorte você chega aos 80 bem, com muita sorte. Mas ao fechar dos nossos olhos, irmãos, haverá uma realidade que não poderá ser mudada. Agora veja uma coisa. A Bíblia no início não fala sobre a conduta e sobre o caráter desses homens. Apenas diz que um só recebeu o bem, o outro só recebeu o mal. Parece que a Bíblia está trazendo uma compensação. Não, você sofreu na vida, agora você vai ter o bem. Você teve todos os bens na vida, agora você terá os males. Em parte isso é verdade. Mas a verdadeira razão do destino de cada um não é a sua condição social e econômica, mas era a sua postura de vida diante da palavra de Deus. Vejam o versículo 28. O rico pede que Lázaro seja mandado para evitar que os seus irmãos também venham ao lugar de tormento. Veja o que está escrito. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu para ele: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que o texto está nos ensinando aqui? É que aquele homem rico foi para o inferno, não foi porque ele era rico, mas é porque ele não deu ouvidos à palavra de Deus. Moisés e os profetas eram a palavra de Deus no Antigo Testamento, são a palavra de Deus no Antigo Testamento, né? E fica implícito que Lázaro, apesar da sua miséria, deu ouvidos à palavra de Deus. É o que está implícito no texto. O rico era um homem ímpio, um homem hedonista, egoísta e absolutamente indiferente com o homem que necessitava do seu socorro. Lázaro não era um estranho para o rico. O rico conhecia Lázaro pelo nome, e Lázaro habitava à porta dele. Era um homem de coração duro, maligno. E o rico era tão arrogante que nem no tormento do inferno ele cede do seu orgulho. Trata Lázaro como escravo. Ele queria que Abraão mandasse Lázaro para o inferno para molhar a língua dele. Veja, irmãos, que mesmo o sofrimento do inferno não transforma a vida de um pecador, a alma de um pecador. Talvez você ache muito duro. No seu interior você tenha pensado: poxa, por que Deus vai castigar eternamente os ímpios? Eterno é algo que está além da nossa compreensão, não haverá fim. Mas saiba de uma coisa: os pecados que são cometidos nessa vida são tantos e tão graves contra a santidade e a majestade de Deus, que a única penalidade justa é o sofrimento eterno. E mesmo o sofrimento não trará arrependimento. Então a lição que fica: se você quer evitar o inferno, o tempo é agora. A resposta está na palavra de Deus, e no que a palavra de Deus ensina, que é Cristo. E talvez você pense: não com a morte, mas e se Deus fizesse um grande milagre, um grande sinal na minha vida, na minha família, nos meus amigos? Se Deus fizesse um grande sinal, certamente eles se converteriam, se arrependeriam.
Será? Vejam o que está escrito no texto. Essa também era a teologia do rico. Olha no versículo 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, se arrepender-se-ão. Ou seja, Lázaro, ressuscita. Abraão ressuscita então a Lázaro, que aí, eles vendo Lázaro ressuscitado, eles vão crer e se arrepender. Mas o que Abraão diz? Não. Isso é um erro. Se você não ouve a palavra de Deus, não há milagre que vá te livrar do inferno. Não há milagre que irá transformar verdadeiramente a tua vida. Porque todo milagre, toda cura, toda provisão, toda porta aberta é um consolo para essa vida. E é muito bem-vindo. Amém? Nós desejamos isso, buscamos por isso. Não está errado buscar por essas coisas. Mas não pense você que o fato de Deus falar com você nesse culto, que o fato de Deus te trazer um milagre, uma provisão, uma resposta, significa que Ele está te aprovando. Nem o fato de Ele estar me usando significa que Ele está me aprovando. Porque Deus pode me usar. Mas se eu não me arrependo, se eu não busco a Deus, se eu não tenho uma vida em sinceridade com Deus, não adianta. O que Jesus falou? Senhor, acaso não fizemos muitos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos prodígios? Não curamos? Ressuscitamos? Ele fala, aparta-te de mim, nunca te conheci. Então, irmãos, tenham essa compreensão. Não se nega o poder de Deus, os milagres de Deus, a importância dos milagres. Há pessoas que se convertem por meio dos sinais de Deus. Mas a regra é a pregação do Evangelho. Se você não crê no Senhor pela pregação do Evangelho e entender o que Ele fez por você e do que Ele quer te salvar, de nada adianta o milagre. E para terminar, eu quero trazer uma palavra de consolo para os irmãos. Esse texto, ele não apenas almeja nos ensinar o que há depois da morte, nos alertar sobre as consequências do inferno, sobre as consequências de uma vida sem Deus, mas ele também traz uma resposta curiosa a um dos maiores questionamentos feitos pelo povo de Deus ao longo de toda a história, e que nós também nos fazemos, crentes de todas as eras se fazem uma pergunta: por que o justo sofre nesse mundo? Por que os maus prosperam? Por que o mal triunfa? Não é isso que nós vemos ao nosso redor, nas nossas vidas? O justo passa, meu irmão, pela moenda, é moído como trigo, é pisado como uva, e para o ímpio vai tudo bem, ele decola, é incrível, é céu de brigadeiro, tudo é fácil, tudo acontece. Se ele abre um empreendimento, dá certo. Estuda para o concurso, dá certo. Se ele lança uma ideia, vira moda, e um pequeno negócio de milhares vira bilhões. Por que isso acontece? Veja, irmãos, uma coisa. Esse texto não responde diretamente essa pergunta. E esse é um grande mistério da fé. Deus, muitas vezes, não responde a essa pergunta que talvez seja uma das que mais nos ferem. E oramos e às vezes Deus não nos responde. Jó também chorou. Jó também questionou. Jó também se lamentou. Jó teve a sua consciência atormentada pelo fato de que ele não conseguia. Apesar da sua retidão, ele não conseguia ver o que ele fez para receber os males. O levita Asaf, no Salmo 73, ele dedica um salmo somente a isso. Por que os maus prosperam? Ele diz que ele quase desviou. Quase que ele contradisse tudo que ele pregava. Ele fala, quase que eu terei geração dos meus filhos. Porque ele ameaçou largar tudo aquilo que ele pregava. Teve inveja dos perversos. Mas esse texto, mesmo da mesma forma, ele não responde essa pergunta imediatamente, diretamente, mas ele traz uma grande consolação para nós. O sofrimento dos servos de Deus é temporário e será compensado por uma felicidade eterna. Talvez você esteja sofrendo muito. Todos nós sofremos. Alguns mais, outros poucos. Sofrem pouco, sofrem menos, mas todos sofrem. Todos passamos desertos.
para os quais não temos respostas. Mas tenho certeza de uma coisa: no fechar dos nossos olhos e abrirmos os nossos olhos no reino de Cristo, todas essas perguntas, irmãos, cessarão de uma vez por todas. Naquele dia, nós não faremos nenhuma pergunta para o Senhor. Por quê, Senhor? Não perguntaremos. Porque ao contemplarmos a glória de Cristo, contemplarmos aquele rosto que brilha como o sol, ao recebermos uma porção imensurável do seu amor, ao sermos tomados de toda a glória, de toda a felicidade, de todo o regozijo, nós nos esqueceremos, não no sentido de amnésia, mas nos esqueceremos no sentido de que olharemos para trás e diremos como Paulo: foi uma leve e momentânea tribulação, que produziu um peso eterno de glória. Irmãos, há consolo para a tua vida, consolo do Espírito Santo, conforto do Espírito Santo. Me diga uma coisa: você sofre como esse homem sofreu? Certamente não. Você está aqui bem vestido, provavelmente, talvez alguns com alguma enfermidade, mas nada comparável com o que aquele homem sofreu. Esse homem não tinha teto, não tinha alimento, não tinha nada. E quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantos livramentos, provisão, cura? Quanta graça você tem recebido de Deus? Deus tem consolado a tua vida, tua alma, e continuará a te consolar. Ainda que Ele não te responda tudo, naquele dia, você não fará mais nenhuma pergunta, porque o próprio Senhor, no brilho da sua face, te responderá todas as coisas. Agora vejam outra coisa: tudo que aguarda os ímpios após a morte é o horror do inferno. Eu já disse. Veja que nem mesmo o nome desse homem foi mencionado. Abraão foi mencionado pelo nome. O mendigo foi mencionado pelo nome. Naquele dia Cristo pronunciará o teu nome, o meu nome. Mas esses aqui não terão um nome. Apenas serão lembrados pelo olhar da ira de Deus. E Deus te conclama hoje a sair desse caminho, a entrar no caminho do justo, ainda que de sofrimento. Veja que todo bem que o ímpio recebe é nessa vida. É isso que nós precisamos entender. Olha o que Abraão diz para o rico. Ele fala no versículo 25: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Apesar da maldade desse homem, da iniquidade desse homem, Deus ainda deu bens para ele. Concedeu alegria, felicidade, conforto. Todo bem ele viveu nesse mundo. Mas a porção dele é aqui. A porção do incrédulo é aqui. Tudo que um ímpio tem de bom é aqui. Por isso não devemos desanimar ou invejar a prosperidade dos ímpios. Ainda que adquirida de forma justa, lícita, como muitos conseguem, tudo que eles têm de bom se resume a essa vida. E tudo que eles buscam se resume a essa vida. Não seja como esses, que não olha para além da morte, não olha para o dia da ressurreição, não olha para o dia posterior ao seu óbito. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem. Vamos ficar de pé? Eu creio que eu já falei o bastante. Eu quero orar com os irmãos. Se você não entendia o que acontece após a vida,